Boa noite, graça e paz em nome de Jesus. É com imenso prazer que na presença do nosso Deus nós iniciamos o culto nesta noite, que nós vamos prestar ao nosso Deus. Então nesse momento nós vamos louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela sua participação conosco. Então nós queremos ser gratos a Deus pela sua vida e nesse momento nós vamos estar dando início ao nosso culto. Eu gostaria de estar dando alguns avisos sobre nossos trabalhos, agradecimentos também pela vida da participação de muitas pessoas que estão participando conosco. Então nesta noite eu gostaria de estar avisando que nós continuamos ainda em quarentena, não vamos poder reabrir a igreja nesse tempo, uma vez que o governador ficou de abrir o comércio, na próxima semana nós voltamos atrás. Eu quero dizer para os irmãos e amigos que não fiquem na expectativa do governo, ociosos com a resposta do governo, mas descanse na poderosa mão de Deus, aguardem em Deus, não tenham pressa para voltar às suas atividades normais, mas esperem em Deus, o tempo de Deus. Ainda que o governo diga que vai abrir daqui uma semana, nós vamos estudar, pensar bem junto com os irmãos, orar, buscar a vontade de Deus. Esse é o tempo certo para que devamos abrir de volta a igreja para um modo geral, uma vez que a igreja de Jesus não está fechada, ela continua com as suas atividades e o povo de Deus continua trabalhando e Deus não deixa de trabalhar. Então nós queremos avisar que compartilhar com os irmãos essa palavra de tranquilidade. Aguarde mais um pouco, não fique ansioso com o governo, espere em Deus, tenha paz neste momento. Quero agradecer a Deus também pela sua participação, por você estar mais uma vez conosco. Nós queremos ser gratos a Deus pela sua vida, nós somos gratos a Deus pela sua participação. Hoje, infelizmente, nosso irmão João, nosso produtor de mídia, de som, de imagem, não está conosco. Ele trabalha no hospital assim como eu, e ele teve um contato com uma pessoa no hospital positiva, e para não nos comprometer, preferiu não vir hoje. Então que Deus possa estar protegendo nosso irmão, guardando, não só ele, mas a nós todos, a todos aqueles que trabalham no hospital, e todos aqueles que, todos nós, que precisamos nos precaver deste vírus, dessa enfermidade. Feito isso, meu amado, eu quero também chamar vocês para orar. Eu quero te convidar para orar, para que nós possamos ler a palavra de Deus juntos, a ponto de entendermos o propósito de Deus para a nossa vida nesta noite. Então vamos orar para nós darmos início ao nosso culto nesta noite. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, Senhor Deus, neste primeiro domingo do mês de maio, onde o Senhor nos permitiu mais um dia de vida, mais uma oportunidade, Senhor Deus, para louvarmos e agradecermos o Teu nome. Nos deu o privilégio, Senhor Deus, de entendermos a Sua vontade para nossas vidas. Eu sou grato ao Senhor pelas pessoas que estão ouvindo e vendo a nossa mensagem nesta noite, entendendo, Senhor Deus, que é a Sua mensagem, é a Sua palavra, e que ela acha morada nos corações, que não acha nenhum coração duro, mas corações prontos para se movimentarem e aceitarem a Sua palavra, Senhor Deus. Faça, Senhor Deus, transformação segundo lhe apraz, segundo a Sua vontade. Nós somos gratos ao Senhor nesta noite. Pedimos que o Senhor receba o louvor, receba a mensagem, Senhor, os textos lidos, que tudo venha a ser feito para a Sua honra e para a Sua glória. Nós estamos aqui porque o Senhor permitiu que aqui estivéssemos. E os irmãos estão em casa, os amigos, e que o Senhor permitiu também para isso. Abençoe que esta palavra, Senhor Deus, tenha todo o poder para fazer as transformações devidas. Venha estar conosco, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Mateus 4, de 12 a 17. O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 17. Amém? Mateus 4, de 12 a 17. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão,
Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Deus abençoe a sua palavra. A palavra de hoje é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se de tudo que nós pregarmos daqui a pouco você não entender, se de tudo que nós formos falarmos daqui a pouco você não entender, a palavra-chave é arrependimento. Nós vamos compartilhar com os irmãos nessa noite sobre livrando-se da maior catástrofe da humanidade. A maior catástrofe da humanidade foi o pecado que nos afastou de Deus. Então, a palavra-chave é arrependei-vos. O Senhor Jesus, Ele não perde tempo. Ele começa seu ministério dizendo: arrependei-vos. Então, que Deus abençoe a sua palavra. Daqui a pouco nós falaremos um pouco mais sobre isso. Por esse tempo, nós vamos louvar o nosso Deus neste momento. Eu convido o ministério de louvor que está com a palavra nesse instante.
cura. Não somente o que estamos passando hoje, o que estamos vivendo hoje, essa pandemia sobre a Covid-19, mas Deus ele é muito mais a cura, muito mais do que isso. Nós temos hoje que crer. Deus está dizendo: eu sou a cura. Jesus Cristo diz. Então, por que nós estamos preocupados, ociosos? Esse vírus não tem cura, não tem vacina. Jesus fala: eu sou a cura. Irmão, nós temos que confiar cada dia mais no nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que esse já vamos já um mês e meio, mais ou menos, estamos em casa, sem cultos, algumas pessoas sem trabalhar. Mas vejo pessoas também pelas redes sociais, um falando mal do outro, sobre politicagem, sobre uns que concordam em ficar em casa, outros não concordam em ficar em casa, outros querem trabalhar. Muitas pessoas preocupadas com o que as mídias vão falar, com o que político tal vai falar alguma coisa, com o que ministro da saúde vai falar. Só nós pegamos a Bíblia, lá está escrito: Jesus Cristo é a cura. Então nós temos que sim nos prevenir, não andarmos por aí de qualquer jeito. Hoje temos a nossa higiene de fazer com álcool, andar de máscara, mas não podemos esquecer, irmãos, de Jesus Cristo, que Ele nos trará a cura, não só a cura material, que eu venho falar aqui também nessa noite, sobre a palavra que eu posso trazer, sobre arrependimento. Jesus Ele quer curar também a tua alma, Ele quer que você se arrependa, que você se prostre diante dEle, não só pelo que estamos passando, mas pela tua vida. Acho que esse tempo foi um tempo para muitas pessoas refletirem em suas vidas, como temos vivido, como temos sido em família. Não deixe, irmãos, esse tempo que você fica em casa esfriar a tua vida espiritual. Deus Ele quer te curar. Se você nessa noite a sua vida espiritual está fria, está esfriando, creia no Senhor Jesus Cristo. Ele é a cura. Se arrependa de tudo que você tenha feito e volte ao primeiro amor. Esse é o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos cantar: Tu és a cura.
ti. Próximo, vamos cantar mais um cântico que diz: atribulado coração, ó vem, sem demora ao Salvador. Por que vacilar e ter temor? Ó vem já, descanso te dará. Isso não sou eu que estou falando, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não perca tempo, se arrependa. Tudo que você tem vivido e passado, volte para o Senhor, ou se arrependa da sua vida e trilhe os caminhos corretos, os caminhos do nosso Senhor. Então, se você está com o coração atribulado nessa noite, reflita em tudo que esse hino irá falar ao teu coração. Glória a Deus. Nosso Deus possa receber como cheiro suave este louvor, uma ação de graças ao nosso Deus. Queremos
dar continuidade ao nosso culto nesta noite, eu gostaria de orar pelas crianças. É a nossa fé que as nossas orações serão alcançadas, estão sendo alcançadas pelo nosso Deus, estão sendo respondidas pela saúde, pela vontade das nossas crianças em aprender e crescer mais na palavra de Deus. Então nós temos o privilégio de estar vendo as irmãs aí trabalhando durante a semana, trazendo algumas lives para as crianças, e nós sabemos que as crianças estão crescendo espiritualmente através disso. Então nós louvamos a Deus, então nós não paramos de orar pelas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Então nós vamos fazer isso agora. Eu também quero orar pelos nossos aniversariantes deste mês, que é do mês passado, e desse mês que já se iniciou. Então, mês passado nós temos a Camila, a Vitória, minha filha, a Beth, o irmão João, né, esposo João, a Márcia, a Marcele e o irmão Lúcio. Eu não me lembro de mais ninguém. Quem mais? Irmã do Ide, está aqui no louvor com nós hoje. Glória a Deus. Lembrando de agradecer a Deus também pelos irmãos que estão conosco hoje, né? Fred, continua, né? Glória a Deus. Hoje está o Divaldo, a do Ide e a Kemila. Está nos abençoando aqui hoje. Então hoje a irmã do Ide também é aniversariante também. Então nós queremos agradecer a Deus por essas vidas. Lembrando do meu cunhado, Adeilson, a minha concunhada Laurides, lembrando também da irmã Silene Paulo, minha irmã Silene, filha da irmã Juscelina, do irmão Criatano, esposa do pastor Robertão, nosso pastor, nosso primeiro pastor. Deus possa abençoar todos. Então nós queremos agradecer a Deus nesta noite por esta oportunidade. Quero lembrar a você que esteja orando pelo seu Severino. Nós já estávamos orando um tempo atrás, ele teve uma melhora, mas agora voltou para a UTI, então o filho dele me pediu hoje para estarmos orando. Está lembrando dele também em oração. Oremos nesse momento, em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos louvar, cantar louvores ao Senhor. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá de cantarmos, de louvarmos, de agradecer ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor receba este louvor, Pai, com toda a nossa dedicação. Receba, Senhor Deus, que seja para a honra e glória do Seu nome. Neste momento nós também agradecemos, Pai, pelo que o Senhor tem feito pela Tua igreja, pelas pessoas que estão aniversariaram no mês passado, estão aniversariando este mês, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem dado vida e saúde aos Teus servos e servas. Então a cada nome que nós aqui colocamos, mencionamos, e porventura, Senhor Deus, há algum irmão ou irmã que nós não colocamos o nome aqui, que o Senhor possa, a sua bênção possa estar alcançando, e nós queremos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor permitiu mais um ano de vida a esses irmãos, a estas irmãs, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, a cada um, abençoando de maneira que possa contar os seus dias na Tua presença. Eu quero colocar diante do Senhor também as crianças, adolescentes, jovens da nossa igreja, jovens, adolescentes e crianças que estão agora ouvindo esta pregação, ouvindo este canal, que a sua bênção possa alcançá-los também, Pai, a ponto de seus pais possam levá-los e encaminhá-los nos caminhos do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja nesta casa, através dos pais, das crianças, e que esses cresçam sempre nos seus santos e preciosos caminhos, Senhor Deus, porque não havemos de caminhar em outro lugar, a não ser no Senhor Jesus, que é caminho, verdade e vida para as nossas vidas. Então eu quero te agradecer por esta noite, pela vida do irmão Fred, pelo irmão Divaldo, pelo irmão Luigi, a Kimba que aqui está, do irmão João que não pode estar, mas eu posso estar visitando o teu servo, de toda a tua igreja, Pai. Eu agradeço pela participação, pela comunhão, Senhor Deus. Antes de eu trazer os nomes aqui, os irmãos já haviam se cumprimentar, já haviam se dado os parabéns, Senhor Deus, entre eles pelos canais que a igreja tem. Eu quero te louvar por esta comunhão ali das irmãs da MCM, do evangelismo, de toda a tua igreja, que tem se lembrado de cada irmão do seu aniversário. Que o Senhor possa abençoar, que esta comunhão possa prosperar, Senhor Deus. Seja conosco nesta noite, receba este louvor, esta pregação também, Senhor Deus, que o seu Santo Espírito tenha todo o poder para falar das nossas vidas. Que sejamos tão somente instrumentos do Senhor, mas que o seu Santo Espírito tenha todo o poder para transformar vidas. Em nome de Jesus, nós pedimos que aquelas amarras, as coisas que têm impedido o conhecimento, a audição da tua palavra que cai por terra, que toda atenção possa ser dada ao seu Santo Espírito, que a tua palavra é morada nos corações desta noite.
Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13, de 1 a 5. Lucas 13, de 1 a 5. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo: se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não é. Eu vou afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Que Deus abençoe a sua palavra. O Senhor Jesus é interrogado por alguns judeus que trazem para ele uma informação, ou lembram a ele uma história de que havia alguns zelotes. Os zelotes eram um partido, eram grupos revolucionários que haviam dentro dos judeus, e haviam vários grupos, dentre estes os fariseus, os saduceus, os essênios, e os zelotes eram um grupo radical, porém eram judeus praticantes, judeus que cumpriam os seus compromissos de sacrificar no templo, de ir ao templo, de adorar a Deus, e em um dado momento, esses homens, a história não conta, ou seja, nós não temos um relato histórico, até onde eu pesquisei, que conta essa história, esse fato, mas diz que Pilatos era comum ele fazer isso com as pessoas, não tinha dificuldade de fazer isso, mas esse grupo era um grupo revolucionário, a sua visão era libertar Israel das garras dos opressores, e nesse caso, Roma. Então, um dado dia, segundo o relato, esses homens estavam adorando a Deus no templo, fazendo sacrifício, e Herodes manda matá-los, e mata junto com o sacrifício, e a Bíblia diz que junto com o sacrifício, o sangue desses homens é misturado. Então eles começam a contar essa história para o Senhor Jesus, e eles, no entendimento deles, o Senhor Jesus iria talvez estar pensando de uma maneira que agradasse a visão deles contra Roma, dizendo alguma coisa contra a ação de Pilatos, ou de uma outra forma eles talvez estivessem pensando que esses homens erraram em ser radicais e eram pecadores. Jesus diz para eles que não, eles não eram mais pecadores do que eles, porque eles padeceram isso. E Jesus traz agora uma outra história que eles não sabiam. Esses homens foram assassinados no ato de que eles estavam sacrificando, ou seja, uma coisa muito grave foi feito, um assassinato gravíssimo, porque fez isso em um momento em que aqueles homens estavam em plena devoção. Eles foram assassinados. Jesus traz um outro detalhe. Ele fala que no posto de Siloé, no local de Siloé, as pessoas estavam construindo uma torre, e essa torre caiu e matou 18 pessoas. E ele leva para eles mais uma situação e fala: olha, vocês pensam que eles eram mais pecadores do que todos os moradores de Jerusalém? Não, eles eram iguais aos outros. Então Jesus, ele aproveita a oportunidade. Jesus, no capítulo 12, ele está lá falando sobre os sinais do final dos tempos, e ele fala para os judeus, para os seus discípulos, que os tempos têm os sinais, e as pessoas sabiam quando era verão, e sabiam quando ia chover. Então eles sabiam muito bem interpretar os sinais da terra, os sinais dos tempos, ou seja, da temperatura, o que queria acontecer por conta da natureza.
mas eles não sabiam interpretar as coisas naquele tempo. E aí Jesus propõe ele continua falando com esse povo, e ele usa a oportunidade agora para dizer para eles que, por não saberem como será o final dos tempos, como será o final dos tempos, o que há de acontecer, era necessário um arrependimento. Feito isso, Jesus propõe para eles que a maior catástrofe da humanidade não é o fato de alguém assassinar um grupo de pessoas na adoração, ou que aconteça um grande acidente, mas a maior catástrofe da humanidade é a necessidade de perdão, a necessidade de arrepender-se. Nesta noite eu quero compartilhar com você, livrando-se da maior tragédia da humanidade. Livrando-se da maior tragédia da humanidade. Por que livrando-se? Eu estou falando no singular. Quem toma posse desta palavra livrará-se da maior tragédia da humanidade. Quem não? Quem continuar impenitente, sem se arrepender, vai estar debaixo da maior tragédia da humanidade, que há de ser consumada no dia do juízo. Então, o que nós podemos aprender nesta noite sobre isso? Como se livrar da maior catástrofe da humanidade? Então, em primeiro lugar, a maior catástrofe da humanidade não é um assassinato, mesmo que seja em massa. Não é um grande acidente. Ainda que isso tudo é consequência da maior catástrofe da humanidade. A maior catástrofe da humanidade está registrada em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem desobedece a Deus. E Deus deixa bem claro para o homem, dizendo que o dia que comesse daquele fruto que não era para comer, a partir do capítulo 3, versículos 17 e 19, já vê o final dessa história, parte dela. O homem morreria. E com a morte vem todas as mazelas de nós. Então, nesse momento em que o homem peca, a Bíblia diz que o Senhor diz que a terra se torna maldita. A terra se torna maldita. Deus dá uma maldição sobre a terra e dá a morte para o homem por conta do pecado. Então, a partir desse momento, o homem passa a morrer, adoecer, matar, fazer injustiça, cometer crime, ser vítima dessas coisas. E aí nós estamos debaixo de uma grande tragédia, de uma imensa tragédia. Então, a maior tragédia da humanidade é o afastamento de Deus. Então, pasme-se, se você fica preocupado quando morre muita gente, ou se você fica questionando por que aquelas pessoas morreram, ou se você condena por que aquelas pessoas morreram daquele jeito, saiba que é uma tragédia muito maior, e que ela, a contra-gota, todos os dias, ela leva alguém. Todas as vezes que alguém parte deste mundo sem um compromisso com Deus, essa pessoa está cumprindo o que vai passar para a maior tragédia, a condenação eterna. Porque Jesus diz que aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Então a palavra de Deus diz que a maior tragédia da humanidade é o pecado. Romanos 5,12 diz, portanto, assim como pelo pecado entrou no mundo por um só homem, pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, pois todos pecaram. Então a morte veio a reinar sobre a humanidade. A partir daí as pessoas morrem, e morrem de várias maneiras. Então, a partir do ponto em que a humanidade ela teve a morte como consequência do pecado, a única forma de se livrar desta morte é através do próprio Deus, que amaldiçoou o homem. Ele se faz homem e morre no nosso lugar. Então, a partir daí, a humanidade ela vive no desastre a contra-gotas. Tempos em tempos nós ouvimos falar em que a guerra se lugar, pessoas com fome, pessoas sendo maltratadas, injustiçadas, morrendo. Essa tragédia ela vem levando as pessoas. Mas essa parte de que a tragédia está levando pessoas pela fome ou pela guerra, ou por desastres grandes e naturais, ela não é a maior tragédia. Ela ainda não é o fim. Ela é um sinal da maior tragédia da humanidade, o afastamento de Deus. Então, desta forma, nós não podemos nem devemos acusar as pessoas porque sofreram alguns desastres, ou porque o seu país passa fome, ou porque o seu país passa dificuldades, mas nós devemos entender que aquilo acontece porque Deus tem um propósito naquele acontecimento para as nossas vidas. Aquele sofrimento tem alguma coisa a nos ensinar. Então o Senhor Jesus diz que quem sofreu com consequência do pecado original não é pior do que aqueles que não sofrem. Ou seja, o fato daqueles homens serem mortos no ato do sacrifício
por Pilatos, pelos homens deles, não quer dizer que eles eram pior do que as pessoas. Não quer dizer que eles eram pior do que as pessoas que ficaram vivas naquela ocasião. Então, Jesus quis dizer para os judeus que estavam todos no mesmo barco, e que mal maior viria. É o que o Senhor Jesus disse, versículo 1, 2 e 3, assim, naquela mesma ocasião, chegando alguns falavam com Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que os galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou afirmo, se porém não vos arrependerdes, de todos igualmente perecereis. Então o Senhor Jesus já tira de cara se eles tinham o propósito de falar mal daquelas pessoas, porque eles morreram daquela forma, porque eram pessoas que eram radicais contra a opressão, seja qual for, eles precisavam entender que eles eram iguais a eles, e que coisa pior poderia acontecer com eles também. Então, o que aconteceu com aqueles homens foi consequência do pecado. Foi o fato de nós estarmos longe de Deus. Alguém vai matar alguém, alguém vai morrer em algum lugar. Isso vai ser uma constante até a volta de Jesus. Tempos em tempos nós vemos alguém nos Estados Unidos subir num prédio e atirar um monte de gente. Outros países têm isso também. No nosso país muitas outras coisas, outras cidades acontecem. E muitas vezes nós ficamos a pensar, por que isso? Mas a verdade, a pergunta é para quê? Qual o objetivo? Por que essas coisas acontecem? Por que essas pessoas morreram? Mas nós precisamos entender também, e se fosse com nós? Qual seria a nossa situação diante de Deus? Então, um dia haverá um julgamento, e só aquelas pessoas que se arrependeram estarão livres do julgamento. O julgamento final será onde estarão todos presentes diante de Deus. O apóstolo Paulo diz que todo joelho estará diante de Deus naquele dia. Mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, no 5,24, que aquele que ouve a palavra dele, crê naquele que o enviou, tem a vida eterna e não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida, ou seja, vai estar lá, mas não vai entrar em condenação. É como se nós tivéssemos um julgamento, os jurados e os réus. Quem partir daqui sem arrependimento é réu, lá naquele dia. Quem partir daqui arrependido será jurado, porque vai receber de Deus bem-vindos de meu Pai, com a soberana, o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, é importante que nós possamos saber fazer a leitura dos tempos, como o Senhor Jesus diz no capítulo 12. Por que essas coisas acontecem? E se acontecesse comigo, será que eu estaria preparado para aquele dia? Então, Jesus quebra de imediato o que eles queriam falar e aproveita a oportunidade. Nós podemos aprender com o Senhor Jesus aqui. Ele aproveita a oportunidade. Então a gente precisa entender que quem morreu, seja lá por quê, não é pior do que os que ficaram vivos. Então, quem ficou vivo deve entender o fato de que se alguém morreu tragicamente ou simplesmente morreu, deveria ser visto como pedagógico. Se aconteceu com aquela pessoa, acontece comigo também. Pode acontecer comigo. E será que eu vou estar preparado naquele dia? O que seria de mim perante Deus? O que seria de você perante Deus? Jesus deixa claro para esses judeus que eles não poderiam saber o que viria no futuro. Pelo fato de sermos todos pecadores, nós deveríamos crer. E essa é a segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto. O Senhor Jesus diz para aquelas pessoas que eles não eram melhores do que os outros que morreram. E se eles não se arrependessem, eles iriam perecer igual, da mesma forma. Então é possível que os judeus quisessem chamar a atenção do Senhor Jesus pela morte trágica dos galileus, que provavelmente, como eram radicais, eram desse afeto, confesso, do domínio romano, e são tragicamente assassinados no templo, momento em que sacrificavam ao nosso Deus. Então, eles esperavam a resposta de revolta do Senhor Jesus pela crueldade de Pilatos em cometer um crime dos piores, matando alguém no templo, ou até mesmo a repulsa por esses galileus, condenando como se fossem os piores pecadores por agir de maneira que os levou à morte. Então, o Senhor Jesus aproveita a oportunidade para lhes apresentar um outro quadro. E eu repito,
nós cristãos precisamos aprender com o Senhor Jesus a aproveitar a oportunidade. Jesus não quis questionar a política, Jesus não quis questionar se era certo ou errado o domínio romano, se era certo ou errado matar alguém em pleno sacrifício, em plena adoração ao seu Deus. Mas Jesus vai para o outro primordial. Jesus queria resolver o problema da maior tragédia da humanidade. Jesus queria que esses homens entendessem que era necessário arrependimento. Então, o Senhor Jesus lembra, o Senhor Jesus vai por mais peso na situação. E enquanto eles pensavam que as pessoas assassinadas poderiam ser pior do que eles, Jesus fala de um acidente. Então a gente costuma amenizar uma coisa e aumentar outra, um acidente, tal, mas aqueles lá morreram porque eles eram assim, sabe? A gente costuma conjecturar algumas coisas quando acontecem algumas coisas com as pessoas, mas a gente nunca se coloca, ou muitas vezes não se coloca no lugar daqueles. E Jesus propõe para eles o seguinte: olha, certa ocasião aconteceu que 18 pessoas foram vítimas de um acidente lá em Siloé, e caiu uma torre e matou 18. Vocês acham que esses são mais culpados do que todos os outros que moravam em Jerusalém? E muitas vezes nós, no nosso pedestal, pensando que somos imortais ou que somos melhores do que os outros, a gente passa a olhar para a situação do outro, o sofrimento do outro, e começamos a pensar: aconteceu porque vivi em pecado, aconteceu porque era pecador. Mas aquilo que aconteceu pode acontecer com qualquer um de nós, porque a morte, o acidente, são consequências da tragédia maior, que foi o afastamento de Deus. E o afastamento de Deus causou essas coisas, tanto acidentes como mal, como um assassinato ou vários assassinatos. Então, o Senhor Jesus, aproveitando a oportunidade, ele fala assim: vocês precisam se arrepender. Então, Jesus está afirmando também que não é possível saber quando uma dessas coisas pode sobrevir sobre nós. Ele está alertando que o que aconteceu com os judeus e o que aconteceu com o pessoal de Siloé, não é possível a gente saber quando vai acontecer. Quando é que nós vamos ser propensos a acidente? Ou quando é que alguém vai nos causar um mal a ponto de nos matar? Ou quando é que vai vir uma doença como nós estamos vivenciando nos dias de hoje? Ele diz que nós não podemos saber isso. Então, uma coisa que nós aprendemos aqui é que nós não sabemos o que vai acontecer no nosso futuro. E por não saber isso, é importante que a gente precise se arrepender. Porque a situação da humanidade é perdida. A humanidade está afastada de Deus e por isso vive uma catástrofe, um desastre da humanidade. Então não pense que um tsunami, um terremoto, uma doença incurável, um vírus de potência que ninguém descobriu nada sobre para livrar as pessoas de morrerem, é algo ruim. Pior é partir daqui sem Jesus Cristo. A pior coisa que pode acontecer com alguém. E aí está a maior tragédia da humanidade. Porque se alguém não tiver um compromisso com o Senhor Jesus a ponto de se arrepender, essa pessoa vai viver a maior tragédia, porque vai ser o ai do sofrimento eterno. Porque a Bíblia diz que há difícil daqueles que não entregarem suas vidas para o Senhor Jesus. Então, por isso nós precisamos nos arrepender, precisamos mudar de vida. O problema do mal, há um livro com esse nome de Luiz Saião, que estudamos no seminário, e queria descobrir quem foi que criou o mal, de onde veio o mal. Então, eu posso resumir aqui, não falar sobre o livro, mas assim, o problema do mal, ou seja, as coisas que acontecem, que nós não esperamos, que não é agradável para nós, e que não estava no script de Deus, porque para Deus era viver, era que eu vivesse uma vida sem morte, mas como optou por isso, pelo pecado, o problema do mal não é acontecer o mal, porque ele é uma realidade na vida da humanidade, até a volta do Senhor Jesus. Mas o problema é não estar preparado quando ele vier, é não ter se arrependido. Então, quando o Senhor Jesus ele aproveita, ele fala para eles assim: olha só o exemplo. O Senhor Jesus diz para eles assim: do mesmo jeito que essas pessoas sofreram, morreram assassinadas e morreram de acidente, vai acontecer com vocês também. Vai acontecer. No capítulo 23 de Mateus, versículo 37, o Senhor Jesus diz para os judeus que o que iria acontecer na geração deles. Eles iriam passar por um sofrimento, por um mal, uma tragédia grande dentro daquela geração que Jesus pregava.
Assim que o Senhor Jesus foi assunto ao céu, foi recebido no céu, no ano 70, houve uma revolta dos judeus contra os romanos e morreram milhares de judeus. Milhares de judeus morreram. Eu quero dizer para você, eles não sabiam que isso acontecia. Eles não estavam preparados para esse acontecimento. Conta-se a história que muitos se suicidaram para não morrer na mão dos judeus. Eles fizeram um cerco muito grande, foi feito um cerco muito grande. Muitas pessoas morreram. E antes de morrer se suicidaram, matavam-se aos próprios, e até que eles invadiram e mataram todos os que estavam. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então o mal maior aconteceu com aquelas pessoas, mas ainda não é a tragédia da humanidade. Porque eu quero dizer para vocês, se naquelas pessoas alguém houvesse se arrependido, aquelas pessoas haveriam de ter morrido em paz, porque a tragédia maior não nos alcançaria mais. Porque o fato de morrer, irmãos, todos nós vamos morrer. Todos nós vamos partir daqui um dia. Então, o que eu posso dizer nesta noite? Quantos será levarão a palavra do Senhor Jesus em conta? Quantos que estão ouvindo esta noite vão levar em conta o que a palavra está dizendo? Eu pergunto para você, você está preparado, preparada para o que há de vir? Você consegue entender que precisamos estar preparados? Pois a qualquer momento, pode acontecer algo conosco e já não estaremos mais aqui. Há 40 dias, 45 dias atrás, ainda que a gente ouvia falar lá longe na China, a gente não esperava que nós estivéssemos agora isolados. Mas nós estamos. E eu estava pensando hoje à tarde, quando você passa pela cidade durante a semana, alguns comércios fechados, portas encerradas, é como se aquelas pessoas estivessem mortas, não existissem mais. Mas muito pelo contrário, elas existem. E você sabe por que existe? Para pensar. A oportunidade que Deus está dando para todos nós, como o Fred falou aqui, é para pensar. Nós precisamos analisar nossas vidas. Essas coisas acontecem para que nós possamos analisar como está a nossa vida diante de Deus. Como nós estamos. E eu pergunto para você, como se livrar da maior tragédia da humanidade? Eu quero perguntar também, você crê que de fato nós, seres humanos, somos todos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, e essa destituição, esse afastamento da glória de Deus é a maior tragédia da humanidade, porque essa tragédia é a mãe de todas as outras que acontecem, mas no final, aquele que não se arrependeu, aquela que não se arrependeu, vai estar no juízo diante de Deus para receber a condenação, porque a Bíblia diz que aqueles que creem serão salvos, aqueles que não creem serão condenados. Mas o Senhor Jesus, ele responde, como livrar-se da maior tragédia da humanidade? Jesus diz assim, versículo 3 e 5, na parte B: se vocês porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Versículo 5, parte B também: mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Diante de Deus não tem ninguém melhor do que Ele. E diante de Deus estamos todos separados da glória de Deus. Só Jesus nos liga de novo através do seu sacrifício ao Senhor Jesus Cristo. Então a palavra arrependimento, agora eu quero entrar na palavra arrependimento para a gente concluir, e não vou adentrar muito, mas eu quero falar para você o que é arrependimento. Arrependimento significa mudança de mente. É a palavra metanoia no grego, de modo que os pontos de vista de uma pessoa arrependida, seus valores e objetivos, comportamentos são mudados, e toda a sua vida é vivida de um modo diferente. Sua mente, seu discernimento, sua vontade, suas afeições, seu comportamento, seu estilo de vida, seus motivos, seus planos, tudo está envolvido nessa mudança. Então, a palavra que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite é: muda o seu ponto de vista, muda a maneira de viver, muda esse pensamento. É como se você desse uma volta de 360 graus, uma volta inteira para uma nova vida em Cristo. E é necessário arrependimento. A única maneira de nós voltarmos a favor do nosso Deus é entender o sacrifício de Jesus, entender a nossa situação de pecador e se arrepender dos nossos pecados, porque todos somos pecadores. Semana passada nós falamos sobre o carcereiro que havia se convertido,
E toda a sua família entendeu o Evangelho, eles creram no Evangelho e foram todos batizados. E eu disse ali que as crianças não. Por que as crianças não? As crianças ainda não têm esse senso. Crianças, dependendo da idade, é claro. Tem uma certa idade que sim, mas também uma certa idade que ainda não. Isso é muito pessoal para o arrependimento. Mas o adulto, ele tem a noção dos seus pecados. E ele se arrepende dos pecados originais e dos pecados que cometeu na vida. E ele precisa mudar de mente. Então o arrependimento está ligado com isso. Então o arrependimento significa começar uma nova vida. E aí eu respondo talvez uma pergunta que você queira me fazer. Por que devo me arrepender, pastor? Eu quero te responder com a Bíblia. Mateus capítulo 3, versículo 2, João diz: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 7, o Senhor Jesus diz, e ele começa a pregar ali: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Ainda Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 38, arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, é necessário um arrependimento para o perdão dos pecados. É necessário se arrepender, porque Jesus, que é Deus, diz que eu e você precisamos nos arrepender. Mas eu quero te dizer outra coisa muito importante: arrependimento não é só de quem não é crente, não. Tem muita gente, nós precisamos nos arrepender dos fatos, dos erros que nós cometemos, porque uma vez que nós nos arrependemos, aceitamos a Jesus, começamos a caminhar com Ele, nós carecemos de nos arrepender também. Às vezes nós cometemos erros. O crente não é impecável ainda, só será depois que Jesus vier, e aí seremos glorificados, aí não pecaremos mais. Mas nesse momento nós somos pecadores arrependidos, mas muitas vezes nas nossas vidas há pecados que precisam ser confessados. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, fala da igreja de Éfeso e diz que ela deve se arrepender, e voltar às obras que praticava no princípio. Se não se arrependeres, logo virei e contra ti tirarei o teu candelabro do seu lugar. A igreja de Pérgamo, ainda no capítulo 2, portanto, arrepende-te. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei com a espada da minha boca. Te atira, farei que ela adoeça e enviarei grande tribulação aos que cometem adultério e com ela, e se não se arrependerem das suas práticas. E aí ele fala de mais algumas igrejas no Apocalipse. São 5 igrejas das 7 que o Senhor Jesus glorificado, na visão de João, no Apocalipse, ele fala que a igreja deve se arrepender. Isso é uma proposta para os cristãos, falando da igreja que deve se arrepender dos seus pecados também. E aí é necessário arrependimento para o favor de Deus. Por que eu estou falando que os cristãos também precisam se arrepender? Há muita gente levando a vida como se fosse do jeito que nós queremos, mas a vida, a partir do momento que nós entregamos para Jesus, ela precisa ser como Jesus quer que nós possamos. Se eu entreguei a vida para Jesus, ela deve ser da forma como Ele quer. Então, fé e arrependimento são em si mesmos frutos da regeneração. Na prática, arrependimento é inseparável da fé. E se há alguém que se diz cristão, recebeu Jesus como Salvador, mas não recebeu como Senhor, precisa se arrepender, porque Jesus precisa ser Senhor da nossa vida. E sabe quando Jesus não é Senhor da nossa vida? Quando nós somos religiosos, membros de igreja, às vezes até pastores, não às vezes, mas muitas vezes, e cometemos pecados, continuamos pecando e não mudamos. Então é possível que aceitou Jesus como Salvador, mas não como Senhor, não se arrependeu de verdade, não tem um arrependimento genuíno, onde há uma mudança de vida, uma mudança de pensamento. Então é possível, é necessário que a igreja haja arrependimento também. Senão, naquele dia, vai ouvir aquilo que o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O arrependimento, meus amados, é a maneira de nós conseguirmos o favor de Deus para nossas vidas. Então eu lhe pergunto nesta noite: você entende que precisa se arrepender para se livrar da maior tragédia da humanidade? Nós não sabemos o que pode acontecer conosco, nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos passando no meio de uma doença. Não quero dizer que estou preocupado a ponto da vida eterna, mas eu quero dizer para você: você está preparado? Se você for acolhido, acometido de uma enfermidade dessa, você está preparado? Você está preparada?
Então, essas coisas acontecem porque Deus quer usar de maneira pedagógica. Ele quer chamar a minha atenção, a sua atenção, para ver que tipo de vida nós estamos levando. E é necessário que nós nos arrependamos, porque todos pecaram, a Bíblia diz, e não há um sequer. Então não vai ser religião que vai nos salvar, não vai ser um bom comportamento na família, ou onde quer que seja, que vai nos salvar, mas só Jesus Cristo vai poder nos salvar. E Ele só nos salva se nós entendemos como pecadores, e precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Só assim Jesus Cristo pode nos salvar. Eu pergunto para você nesta noite, qual a sua decisão após esta constatação? Só Jesus Cristo pode nos salvar dessa situação. Há uma palavra chamada impenitente. A palavra impenitente, ela quer dizer o contrário de arrependimento. É uma pessoa que se mantém firme contra as decisões de mudar de vida. Ela acha que a sua vida está normal, ela acha que a sua vida está boa, como está levando. Então ela entende que ela ouviu a palavra aqui, ouviu o que nós estamos pregando, entende que a palavra de Deus diz: não, eu não vou mudar minha vida é isso mesmo. Ou seja, ela não muda a sua visão, o seu ponto de vista, ela não quer se transformar porque ela acha que ela está bem. E esse tipo de gente é aqueles que olham para a morte do outro, olha para o sofrimento do outro e diz: olha lá, morreu porque pecou. Não, esse é o penitente, esse é aquele que não aceita a obra de Deus na sua vida, ainda que seja membro de igreja, ainda que seja religioso. Eu lamento, mas se você não se arrepender, mal maior vai acontecer na sua vida. É o que a palavra de Deus diz. Mal maior vai acontecer na sua vida. Eu quero perguntar para você, qual é a sua decisão nesta noite? Eu penso que o texto está muito claro. Jesus está dizendo que aconteceu uma tragédia, aconteceu algo terrível, e ele traz um grande acidente, e ele demonstra que as pessoas que morreram no acidente, morreram assassinadas, não são mais pecadoras do que aquelas que não morreram. Nós não somos melhores do que as pessoas que já morreram por corona, tantos mil, milhares que morreram pelo mundo. Nós não somos melhores, mas Deus está chamando a minha atenção e a sua atenção neste tempo, para saber: você se arrepende dos seus pecados? Você quer entregar a sua vida no nome de Deus para que dirija a sua vida? Você gostaria de fazer isso? Porque se você está fazendo uma outra leitura nesse momento, eu quero dizer para você, assim como Jesus aproveitou da oportunidade, eu quero dizer que você está fazendo uma leitura errada. Você pode fazer várias leituras, e é interessante que é possível fazer várias leituras neste momento. Briga política, guerra econômica, existe espaço para tudo isso, mas o meu papel aqui nesta noite é dizer para você que se você não se arrepender, mal maior virá. No dia do juízo, a Bíblia diz que aqueles que estiverem à direita do Senhor Jesus vão receber 20 benditos do meu Pai. Aqueles que estiverem à esquerda, aqueles que não se arrependeram dos seus feitos, da sua vida aqui nessa terra, vão para o tormento eterno. Então, o Senhor Jesus disse que ele não veio para julgar, porque a palavra já julga. Então, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. É uma opção. Qual a sua decisão? Você gostaria de se livrar da maior tragédia da humanidade? Eu concluo dizendo assim: Senhor Jesus, Ele não quer tratar com você sobre a destruição que o coronavírus faz. Ele quer dizer para você nesta noite: se você não se arrepender, vai sofrer eternamente mal pior. Vira. Ainda que nesse tempo é possível que aconteça coisas piores, porque Jesus disse que haveriam pestes, rumores de guerras em alguns lugares, mas ainda não seria o fim. Então é possível que pior que o corona, coisas maiores venham, possam vir guerras, e nós podemos ser vítimas disso. Mas mesmo que aconteça conosco antes do julgamento, é necessário estar preparado. E a preparação dessa noite é arrependimento. Atos capítulo 17, versículo 30, o apóstolo Paulo diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele diz que é um tempo que os homens devem se arrepender, e logo depois é o juízo. Então é necessário arrependimento, porque o arrependimento vai ser a liberdade, a paz para aqueles que entregarem suas vidas ao Senhor Jesus. E no dia do juízo vão receber 20 benditos de meu Pai. Creio que somos todos pecadores, não somos melhores que os outros, aos nossos olhos, vítimas de desastres naturais, sofrimentos, injustiças, assassinatos, seja lá os motivos, não são tão pecadores, eles são tão pecadores como nós. Você que é um crente impenitente, ou seja, que não se arrepende dos seus pecados, cuidado, você corre grande risco. Lembre-se do alerta do Senhor Jesus às igrejas do Apocalipse. Irmãos, o número de crentes que se arrepende é muito grande, é muito triste eu falar isso para você nesta noite, mas é uma constatação.
É muito triste a quantidade de crentes travestidos, ou seja, pecadores travestidos de cristãos, e cometem pecados, parece que não é com eles, e dizendo em nome de Deus. Arrependam-se, é a palavra do Senhor Jesus para nós. Eu já fiz isso um dia, e você, quando vai? Você sabe quando vai vir sobre você alguma situação? Tem certeza que não? Você não sabe. Talvez eu esteja pregando para alguém que diz que vai se preparar um dia, mas esse dia nunca chega. Eu vou preparar um dia, mas nunca chega esse dia. Quero dizer que pode ser muito tarde. Não deixa para amanhã, não. Se arrependa hoje. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus hoje. A Bíblia diz: hoje é o dia aceitável. Entregue o seu caminho ao Senhor. Se você entendeu a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse que não, independente dos sofrimentos que acontecem aqui na terra, o maior sofrimento que vai acontecer será no dia do juízo, quando o Senhor disser: apartai-vos de vós de mim, malditos, porque praticais a iniquidade. Qual será? O que você vai ouvir? Deus abençoe nesta noite. Eu quero orar por você neste momento, que Deus possa completar essa palavra no seu coração. Vamos orar nessa noite. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, meu Senhor, por esse privilégio de, nesta noite, compartilharmos a tua palavra. Que em nome de Jesus, Senhor Deus, esta noite, as pessoas que estão nos ouvindo, que o Senhor possa tocar os corações, a ponto de que possam entender que o Senhor Jesus quer que nós nos arrependamos, para que possamos ter de volta o favor de Deus, a comunhão com Deus. Tem misericórdia, Senhor Deus, se há nesta noite alguém que está ouvindo e ainda não tomou essa decisão de se arrepender, Senhor Deus, se arrepender dos seus pecados e seguir o Senhor. Eu quero pedir, Senhor Deus, pela tua igreja, se há algum irmão ou irmã que tem um coração duro, Senhor Deus, que não se arrepende, que não perdoa, nem pede perdão, tem misericórdia, Senhor Deus. Eu peço, Senhor Deus, pelos pastores desta cidade, que tem misericórdia, meu Deus, pastores que estão andando de maneira que não é digna nem de um cristão, Senhor Deus, como pai de pastor. Eu te peço, tem misericórdia. Que a sua palavra ache morada, ache condições de transformar pessoas, que não achamos que essa palavra nesta noite não, os corações impenitentes, Pai, entregue os corações, entregue nas suas mãos. Eu te agradeço por esta palavra, agradeço pelo privilégio, Senhor Deus. Obrigado por nos permitir prestar um culto ao Senhor. Nós te pedimos que visite, Senhor Deus, os lares. Se está em alguém doente, Senhor Deus, que a sua saúde, o Senhor possa estar transformando, Senhor Deus, dando saúde, tratando, preparando os médicos, Senhor Deus, profissionais para tratar também. Que os remédios sejam eficazes na enfermidade. Muito obrigado por esta noite. Nos dê uma noite na sua santa presença. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Santo irmão, Santo irmão, você que nos acompanha, nós somos gratos. Você que tem nos acompanhado, muito obrigado. Esta noite nós trouxemos aqui, livrando-se da maior tragédia da humanidade. Não pense que você pode controlar a sua vida. Nossa vida está debaixo das mãos de Deus. Entregue seu futuro, a sua vida no nome de Jesus. Eu quero te abençoar nesta noite com esta palavra. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a consolação do Santo Espírito de Deus seja neste povo e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a boa semana em nome de Jesus. Após o pós-luz estamos encerrados.